Então, o nome dessa primeira mesa é Parentalidade Matriarcal, Você não OIA e consegue a ouvir. Maternidade Solo, Depressão Pós-Parto e Abandono Patriarcal na Cosmovisão Africana. Eu vou Acho, vai dar certo. apresentar a mãe Flávia. A mãe Flávia Gostei. possui graduação em licenciatura em Ciências Sociais pela PUC-Rio, de 2013, pós-graduação em Política Pública Metropolitana pela ENAP, especialização em Políticas Públicas de Gênero na América Latina, pelo IPPDH, mestrando em Sociologia Política no UPERJ, extensão em Mercado de Trabalho e Direitos Humanos pelo UFRJ, é ex-coordenadora de Diversidade Religiosa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura do Rio de Janeiro, coordenadora de Diversidade do Centro de Promoção de Liberdade Religiosa da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Prêmio Nacional de Direitos Humanos, entregue pela presidenta Dilma Rousseff em 2011, Prêmio de Cultura Eloneida Sudarte, recebida pela LERJ em 2015, é escritora, membro do Comitê Nacional de Liberdade Religiosa de 2015 a 2019, é palestrante, coordenadora de assistência religiosa no sistema prisional feminino. Mãe Flávia, uma honra contar com a presença da senhora aqui. Nós vamos ter 30 minutos para sua fala. Quando der uns 20 minutinhos, eu aviso. Agora é com a senhora. Tá. Bom dia a todos e todas, espero que estejam me ouvindo bem. Eu não estou com um fone, mas preferia falar assim ao ar livre. Eu estou no hotel aqui em Londres, mas aqui a internet funciona bem, então se tiver algum ruído, aí vocês me falam que eu tento botar o fone, ok? Tá bom o áudio? Tá bom, sim, a gente está conseguindo ouvir bem. Tá. Bom, primeiro quero agradecer a vocês, né, a oportunidade de fala, porque nem sempre as tradições filosóficas africanas são convidadas a fazer parte da mesa de debate sobre assuntos tão importantes que tangem a nossa saúde em diferentes aspectos, né? E a saúde da família vem da maternidade, da paternidade, então é um assunto de suma importância. Até porque uma série de questões começam na nossa vida a partir da desorganização dessa consciência familiar. Então, eu fico muito feliz, né, por estar aqui ajudando a ciência a pensar um pouquinho como é que as filosofias milenares tradicionais africanas lidam com temas tão caros como esse, da parentalidade. Segundo, pedir licença à ori de vocês, à cabeça de vocês, para falar para a cabeça de vocês, porque eu só posso falar se a sua cabeça me autorizar. Então, para mim é importante que a sua cabeça, a cabeça de todas e todas que estão nos ouvindo aqui e que vão assistir depois essa aula gravada, não sei se vai ficar gravada, me autorizem a falar para vocês, né? Bom, pensar o tema da parentalidade, da africanidade e da maternidade solo a partir de Oiá é um tema muito importante. Dentro da nossa cosmologia, que é pouco conhecido no Brasil, em que pese o fato de ser um país com maioria de pessoas negras, tem o Itã. O Itã é uma história, um mito, né, de Oiá, que é o orixá que me rege, que diz que Oiá teve 9 filhos, e tecnicamente dizem que ela abandonou esses 9 filhos. E ela é uma mulher da guerra, é uma Iabá, é uma deusa guerreira, e ela foi guerrear. E ela deixou os 2 chifres de búfala com eles, para que em qualquer situação de emergência tocassem aqueles 2 chifres e que ela retornaria, ela viria instantaneamente através do voo da borboleta, porque são 2 animais ligados ao Oiá, a búfala e a borboleta, e ela viria através do voo, ela é uma Iabá que representa o ar, e chegaria até esses filhos para socorrê-los, né? Como é que o Ocidente apresenta esse Itã para a gente? É uma cultura colonizada, domesticada a pensar de uma maneira eurocentrada. Oiá abandonou os 9 filhos e foi viver o mundo. Só que Oiá é uma Iabá guerreira. Oiá não aceitou viver enclausulada, Oiá não aceitou as regras que queriam pôr nela. Então, ela é uma mulher que ela queria guerrear. E ela não queria guerrear porque ela queria guerrear porque ela precisava guerrear, ela teve 9 filhos.
Ao mesmo tempo que o Itan apresenta a Inhansã como a mais livre, aquela que ficou com vários homens, ou seja, a famosa, né, Pi, né, para não falar um palavrão aqui, depois a live não poder subir, mas, no entanto, ela teve mais filho do que Oxum, teve mais filho do que Iemanjá, teve mais filho do que Oba, do que Oá, do que Nanã. Ela foi a Iabá que teve mais filhos, ela teve 9 filhos, né? E como Oiá são as 9 partes do Orum, os 9 céus do Orum, ou seja, nós tem um sistema solar e temos 7 planetas que conjugam 9 céus. E ela é as 9 partes desse céu. Oiá também é o elemento da natureza que entra dentro da gente assim que a gente nasce. Então, nós saímos da barriga do pai e da mãe semi-mortos, né? A gente não tem vida, tanto que antigamente se falava vingou ou não vingou, nasceu, ok, mas vingou, eram 2 perguntas, né? E a gente só ganha vida quando esse ar, o sopro divino da criação entra em nós. E é o Oiá que traz esse ar do Orum, o Furufu, esse ar que vai determinar o nosso Odu, né, a nossa vida, o nosso destino. Então, veja bem, como é que uma Iabá, que tem como responsabilidade no mundo trazer o fôlego da vida, e é ela também que pega o fôlego da morte, quando a gente morre, o último suspiro, ele pega aquilo que a gente usou para viver e leva embora, como ela poderia abandonar filhos, se ela está ligada às 9 partes do Orum? Olha como o Ocidente despotencializa nossas cosmovisões, né? E esse Ofurofu, esse ar que entrou em você, ele determina quanto tempo você vai viver. Se você vai viver 64 anos, 73 anos, 89 anos, 95 anos, 124 anos, ele determina se você vai morrer criança. E nesse tempo de energia, desse ofurofô, você tem um tempo para cumprir uma missão, uma causa, né? E no caso de Oiá, havia maternidade, né? Esse Odu é quando a gente se inicia e faz que a gente vai saber essa missão. Mas na missão de Oiá estava a maternidade. Então, veja bem, quando Oiá vai à guerra, ela não vai para guerrear por guerrear. Ninguém vai à guerra em tempos anteriores por ir. Vai por uma missão, uma causa. Antigamente você guerreava para conquistar terras, territórios perto de água potável, né? Você não tinha trator, você não tinha tanque de guerra, você não tinha máquinas, então você precisava das terras férteis. Então a guerra era para sobrevivência. Então por que Oiá foi para a guerra? Por que Oiá deixou os 9 filhos? Oiá foi fazer o que a maioria das mulheres brasileiras, eu estou em Londres, posso falar de todas as mulheres do mundo, mas eu vou fazer o recorte no meu território, onde eu nasci, onde Oiá escolheu que eu nascesse, no Brasil, dentro da favela. A maioria das mulheres brasileiras fazem o que Oiá fala. Elas deixam os filhos em casa para ir trabalhar, traduzindo guerrear, defender a sobrevivência desses filhos. Permite que não lhes falte o pão, não lhes falte o amor, o cuidado, o carinho, e que não adianta você ter tudo e não ter o alimento, né? Não ter a saúde básica. Naquela época, o alimento dependia de plantio, tinha terras que haviam animais selvagens que você não podia plantar, né? No território africano, você tem animais selvagens em qualquer lugar do mundo. E Oiá vai, destemidamente, pegar esse espírito de guerra e fazer como muitas mulheres fazem. Encarar um trem da Central do Brasil até a Central do Brasil, seja na linha Japeri e Santa Cruz. Trem que muitos intelectuais nunca pegaram na vida e que estão analisando essas mulheres que pegam um trem, né? Vai pegar uma malha rodoviária que você vai gastar em cidades metropolitanas no mínimo de 2 horas de deslocamento, e você tem que ter o quê? Aquele coraçãozinho apertado, porque você deixou a criança em casa, às vezes sendo tomada conta por outra criança. E aí, quando você fala que Oiá vai e abandona os filhos e deixa 2 chifres de búfalo, tanto que até hoje a gente chama Oiá assim, a gente não pode tocar aquele chifre de búfalo, porque Oiá responde imediatamente. É o seguinte, né? É a figura da mulher búfala, né? Me presta o livro aqui que o senhor está assim, isso. Que é esse livro, né? Que é o Manual da Mulher Búfala, né? Salve o Matriarcado. Oiá volta instantaneamente com esse poder de se fazer presente nos filhos, junto aos filhos, no momento em que eles precisam dela. Ninguém pensou o possível aspecto da depressão pós-parto que Oiá viveu. Ninguém pensou sobre isso. E na história diz de um momento que Oiá
ela se isola, e esse isolamento faz ela se tornar mais fortemente guerreira. Então, ela se torna violenta demais. Violenta, violenta, violenta. E essa violência toda era defendendo uma mãe que estava sangrando porque estava distante dos filhos, porque precisava batalhar para eles sobreviverem, e que talvez tivesse aí um abandono paterno. Porque a mulher guerreira, ela não é uma mãe guerreira, ela é uma mulher abandonada e sobrecarregada. Porque houve uma ausência em algum momento. Então, não se fala da paternidade, nem nos nossos mitos, em que pese o fato da nossa tradição não ser uma tradição que tem a cultura do abandono paternal, que eu explico, né, que a primeira violência que a mulher sofre é o abandono paternal, porque nenhuma criança pode ser criada por uma única pessoa, uma única cabeça não toma conta de outra cabeça, tem que ser no mínimo 2 pessoas para tomar conta, e que pode ser 2 mulheres e 2 homens, tá? Tá tudo bem em relação a isso. A gente só está dizendo que 2 pessoas são necessárias para tomar conta de outra pessoa. Começou um barulho aqui, atrapalha vocês? Não, não está atrapalhando, não. Está ouvindo bem. Se atrapalhar, fala, que aí eu vou para a parte interna do hotel, tá? Que aí tem um isolamento acústico melhor. Mas eu não queria perder esse lugar sagrado que eu estou aqui, ó. Tem 2 convidadas minhas aqui, pode mostrar vocês? Pode. Estão ouvindo aqui a aula, eu achei esse lugar muito mágico, eu não queria sair daqui. Então, Oiá vive uma depressão pós-parto. Tem, então, um pataqui que fala o seguinte, quando Olodumare criou o mundo, presta atenção na responsabilidade de Oiá para a gente voltar para essa mãe solteira que está guerreando e, às vezes, se torna violenta demais. Aquela mãe que, às vezes, ela, na verdade, estava doente porque ela viveu uma depressão pós-parto, ela não pôde curar e ela teve que continuar guerreando porque ela tinha que alimentar as crianças. Eu estou falando dessa mulher quando eu estou trazendo Oiá. A mulher que deixa um filho em casa para ir trabalhar, ela está vivenciando esse mito de Oiá. E aí tem um Pataqui Kifá que diz o seguinte, né? Olodumare, quando criou o mundo, né, trouxe cada animal, primeiro vieram os animais, né, depois vieram os seres humanos, e quando chegou os seres humanos aqui, a gente começou a guerrear por nada, brigar, 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 brigar. E aí os povos ficaram assim, poxa, Olodumare é Deus para a gente, né? Você nos trouxe aqui para esse lugar tão bonito, porque a Terra era um paraíso, né? Imagina o mar, imagina as florestas, os animais, era uma beleza. Mas, poxa, você nos trouxe aqui para ficar só brigando, guerreando, esse é o sentido da vida? A gente não quer viver assim, não. Mas é porque um desses povos, de vários povos que foram trazidos, várias origens étnicas ancestrais, tinha um povo muito guerreiro, muito combativo. É como se fosse o Estado Islâmico atual, sabe? Eles viviam e queriam guerra. Então, os povos que tentavam ficar em paz, eles viviam guerreando. E aí, houve uma reclamação do ser humano com o Olodumare. E aí, o Olodumare falou, sim, não é para isso que eu criei vocês. Eu criei para outras funções, mas para isso antes vai ter que apaziguar a guerra. E ele mandou vários orixás para cá. Ogum, vá até lá acabar com essa guerra. Só que esse povo, o que fez? Quando viu Ogum chegar, falou, vamos dar o que Ogum mais gosta. E aí, Darajá, Darotim. Ogum gosta muito de Ajá e Dotim, comeu, bebeu, farriou, foi muito bem tratado por eles, botaram música, Ogum gosta de festa. Aliás, esse povo nem é tão ruim assim, que é isso que eles estão fazendo guerra. E, sim, bebedou, comeu, bebeu, não acabou com a guerra. Trouxeram o Xangô, fizeram a comida predileta de Xangô, que é carneiro, botaram bebida e música. Xangô também gosta muito de festa, ele foi recebido muito bem, com muito carinho. Ele falou, esse povo não é tão ruim assim, imagina. E aí ele adormeceu, porque quando ele bebeu, botaram pó na bebida dele, e ele, adormeceu, esqueceu de acabar com a guerra. Veio outras Iabás, veio Oxum, fizeram um amoló com o Oxum, e receberam Oxum com muito carinho. Oxum se sentiu muito bem tratada, elogiaram ela, você é muito bonita, você é muito importante. Oxum não acabou com a guerra, porque ela ficou envaidecida por um povo que dizia que cultuava ela. Veio Iemonjá veio e deram tudo que Iemonjá gostava, deram pato, deram peixes, e falaram que as pérolas que ela trazia das águas eram muito bonitas, e ela ficou envaidecida com aquele elogio, e ela foi comer o que deram a ela, e ela adormeceu. Veio Exu, e Exu fizeram bastante epô, né? Ou seja, deram mel e dendê com farofa para eles, bastante padê, bastante otim. Exu ficou feliz, achou que foi muito bem recebido, falou, não vou guerrear contra um povo que está me tratando muito bem. E o Olodumare falou, olha, vamos mandar Oiá.
mas vamos fazer o seguinte, vamos mudar a tática de guerra, guarda essa palavra, a tática da sobrevivência das mães solteiras, né? E vamos mandar o Oiá, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar o que o Oiá gosta antes dela descer, para não correr o risco de fazer a mesma coisa que fizeram com os outros deuses, que deram comida, bebida e trataram muito bem, e eles não viram o espírito da guerra, só viram o espírito da conciliação. Então não quiseram guerrear contra alguém que não se mostrava armado para a guerra. Isso é a vida. Muitas vezes a gente está lidando contra um inimigo que está sorrindo, mas que quer nos matar e está nos agradando, inclusive nos dando o que comer envenenado, né? E aí o que aconteceu? O Oiá falou, sim, Olodumare, eu agradeço a confiança, mas eu não aceito esses 2 etus que você quer me dar. Eu prefiro primeiro descer, ir ao Aie, a terra, cumprir minha missão, e se eu for merecedora da sua confiança, eu como. Aí, sim, Oiá, então tá bom. Oiá, então, desceu ao mundo. E quando Oiá desceu, foram dar o que Oiá queria, né? Dar o etu a ela, e ela não quis, porque ela primeiro queria cumprir a missão dela, que ela era leal. E Oiá vai e acaba com todo mundo e mata todo mundo. Sai cortando a cabeça de todo mundo. Acabou com essa aldeia que criava a guerra no mundo. Então, o que acontece? Oiá pega e acaba com a guerra. Ela foi a única que cumpriu a missão. Porque ela não se seduziu por nada que botaram na frente dela, que a missão dela era o quê? Acabar com a guerra. Então, Oiá é aquela mulher que ela acaba com a fome da humanidade. Ela é a mãe que passa fome e vai trabalhar para poder dinheiro chegar em casa para alimentar aquela criança. Nos consultórios, chegam muitas mulheres assim. Pode, inclusive, ser a mulher que não pega o trem, pode ser a mulher que não pega um ônibus, mas é a mulher que vence uma série de desafios, às vezes, para fazer o seu mestrado, para fazer a sua pós-graduação, para poder concluir as coisas que ela precisa fazer aqui na Terra. Mas como está o estado emocional, psíquico dessa mulher? Bioenergético, né? Eu sei que eu estou falando com cientistas, mas eu sou uma sacerdotisa, então é desse lugar que eu falo, é desse lugar que vocês me alocam para falar. Mas como está a composição bioenergética dessa mulher, né? Como o sistema emocional não gera impacto na sua energia? Claro que gera. Se eu começar a falar palavras horrorosas aqui, ninguém vai querer me ouvir. Se eu falar, todo mundo está vivendo um caos, a gente está em guerra, e todo mundo aqui está atrapalhado, ninguém está entendendo o que eu estou falando, vocês vão falar, essa mulher também é doida, melhor a gente não escutar o que ela está falando. Ou seja, eu vou gerar uma energia de desconforto, de desconexão com o que eu estou falando. Na medida que eu uso o ebó das palavras corretas, as boas palavras, você vai querer me ouvir, a sua cabeça vai ficar concentrada no que eu estou falando. Você vai se telemagnetizar comigo, porque eu estou usando a sinergia correta, as boas palavras. Eu só posso fazer isso se eu souber o que eu vim fazer no mundo. Então, eu não estou perdida, eu não estou distraída, eu não estou desconectada, eu estou conectada. Então, eu sei o que eu falo, minha cabeça está em cima do meu pescoço, e eu sei de que forma eu faço. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a mãe solteira, ela é uma mulher de Oiá, em todos os casos, ela pode ser de todos os orixás, mas Oiá está muito forte dentro dela, porque é uma mulher búfala, porque é a mulher que consegue deixar um filho numa creche. E aí eu quero trazer o exemplo do Brasil, que é algo que eu falo nesse livro, no Sal do Matriarcado, como está a saúde psíquica e emocional dessa mulher que tem que deixar um filho na creche, e a creche pública não tem vaga para todas as crianças. E essa mulher que trabalha, ela tem que se deslocar em torno de 4 horas por dia para chegar até o trabalho e voltar para casa. Então, veja bem, a creche pública abre 7, 8 horas da manhã. Normalmente, 7, 8 horas da manhã, essa mulher já tem que estar no trabalho. Esse horário que essa mulher tem que estar nesse trabalho, ela já perdeu a vaga da creche, porque ela sai antes. Ela sai 3, 4 horas da tarde de casa. Perdão, da manhã, 3, 4, 5 horas da manhã. Então, ela não tem com quem deixar essa criança. A creche pública não tem um horário para a mulher trabalhadora. Então, ela já inicia um adoecimento do seu sistema nervoso ali. Porque nenhuma mãe que vai guerrear para trabalhar, para conquistar o pão, e volta para casa, e tem que voltar para casa depois de 12, 13, 14 horas sem ver o filho, e deixando o filho, às vezes, ao cuidado de outra criança ou de um idoso, ela pode estar com a sua saúde psíquica e emocional bem. É impossível. Qualquer um aqui sabe disso, que você não deixa uma criança pequena e você vai tranquila.
Então, ocorrem dois fenômenos também que eu descrevo aqui no meu livro, né? A ONU Mulheres, ela conceituou o termo feminilização da pobreza. O que quer dizer a feminilização da pobreza? A pobreza no mundo tem o rosto de uma mulher. Ou seja, entre 40% e 70% da pobreza no mundo está na mão das mulheres, dependendo do país. No nosso caso, no Brasil, 64% da pobreza está na mão de mulheres. Qual o perfil estatístico dessas mulheres? Mães, a maioria solteira, ou seja, sobrecarregada com a criação de uma criança. Se só duas pessoas fazem uma criança, por que só uma é responsabilizada socialmente para criar? O patriarcado faz isso, dá licença poética para que o homem não assuma responsavelmente, emocionalmente, aquela criança. Só que a gente precisa entender qual é o dano que isso gera na saúde dessa mulher. E aí, advinda desse processo da feminilização da pobreza, que a ONU Mulheres fala, a gente tem um outro fenômeno. A gente tem um fenômeno que eu estou tentando defender no mestrado, que é a criminalização de gênero. Ou seja, a gente tem um aumento massivo. Estão me ouvindo bem? Está passando um avião aqui. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Obrigada. Exu está realmente comunicando aqui, porque está um barulho bem intenso aqui. Tem uma obra e um avião, mas enfim. Realmente, Exu quer que a gente fale, os ancestrais querem que a gente fale, o Oiá quer que a gente fale. Então, nada consegue nos impedir de comunicar a mensagem do Orum. Então, quando essa mulher, mãe solteira, ela não consegue entrar no mercado de trabalho formal porque ela não tem com quem deixar essa criança, existe um fenômeno mundial, esse fenômeno não ocorre só no Brasil, ele é mundial, de criminalização de gênero. Esse termo não está cunhado, eu estou tentando defender ele no mestrado, que significa o quê? Um aumento expressivo de mulheres envolvidas com a criminalidade e que, num segundo momento, se tornam mulheres encarceradas, que é o público que eu trabalho, eu dou assistência a 2 unidades prisionais femininas. O que acontece com essa mulher que vai encarcerada? Ela quase sempre não conseguiu um emprego formal porque não tinha com quem deixar a criança. Ela se envolve com 2 atividades criminais, em sua maioria, o tráfico de drogas e o estelionato. Por que ela se envolve com o tráfico de drogas e com o estelionato? Porque são tipos de atividade criminais que ela consegue fazer e ainda assim tomar conta da criança. Não solicita dela o mesmo tempo de trabalho que o mercado de trabalho formal, de 8 horas de trabalho, mais 2 horas que ela tem que se deslocar numa região metropolitana para chegar até o trabalho, mais 2 horas que ela tem que voltar para casa. Então, a gente está falando de uma pessoa que trabalha, em média, 12 a 14 horas por dia. Vocês estão no Rio de Janeiro, eu não sei quantas pessoas aí são do Rio de Janeiro, mas do Rio de Janeiro eu posso falar com tranquilidade, que a gente sabe que é esse período que a gente leva, né? Tem cálculos aí, isso aí você dá uma busca na internet, a MOB mostra isso aí para você. Tempo de deslocamento numa região metropolitana inchada como o Rio de Janeiro. Então, veja bem, essa mulher, ela tem menos tempo emocional, menos disposição energética, menos qualidade de vida quando ela chega em casa. Então, ela tem menos paciência, então ela começa a se alcoolizar, se drogatizar, tá? A gente tem tido cada vez mais um número maior de mães drogatizadas, e aí eu estou falando não só de álcool, estou falando de drogas mesmo, tá? E de mulheres encarceradas. Que aí o que acontece com essa criança? Ela fica à mercê do nada, do ninguém. Então, eu tenho visto, ao longo de 20 anos, cada vez mais mãe e filha presa. Já peguei algumas gerações de mãe, filha e neta presa. Mãe, filha, mãe e filho, a mãe está num presídio, o filho está no outro, o pai está num presídio, a mãe está num presídio, o neto está no outro. E isso tem a ver com esse processo de criminalização de gênero, ou seja, a consequência talvez a bateria reie, e se cair a ligação, eu entro pelo celular e eu vou lá para dentro, tá? É questão de minutos, eu estou bem perto. O que acontece? A mulher que tem o abandono paterno, ela fica sobrecarregada com a criança. Ela não tem com quem deixar essa criança. Então, ela tem que pegar um trabalho perto de casa, porque ela não tem como se distanciar para poder ficar com aquela criança. Com a criança e com o idoso, tá? Normalmente, esse idoso fica aos cuidados dessa mãe também. O pai abandonou, já está fazendo 3, 4 famílias por aí. Porque a cultura patriarcal dá licença para isso. A gente precisa dar nome aos outros. A cultura patriarcal, que gera um fenômeno chamado violência patriarcal. A Bell Hooks e a Chimamanda Ngozi, orientada pela Bell Hooks, elas vão sugerir que a gente não use o termo violência doméstica, porque tende a amenizar
o impacto daquilo. Eu explico isso nesse livro aqui. Então, a gente precisa usar o termo violência patriarcal, porque o abandono de uma criança, mesmo quando ocorre uma separação, ela é uma violência daquela mulher, se o homem não for um extremo parceiro daquela mulher nos cuidados dessa criança, que vai muito além do que pagar pensão com 10%, 30% do salário do homem, vai com a responsabilidade social daquela criança, saúde, educação, qualidade de vida, lazer, prazer, ambiente seguro para essa criança poder desenvolver o sistema emocional dela. E uma mãe solteira, ela dificilmente vai dar conta, Laroeixo, Mojubá, Agoixo. Tá muito barulho, vocês estão me ouvindo bem? Nós estamos ouvindo, mas eu vou aproveitar só para dizer que tem mais 10 minutinhos. Tá, então vou concluir, que aí é o tempo que eu vou lá para dentro, tá? Então, essa mulher, a gente teve, ela acaba se envolvendo com a criminalidade, tá? Não são todas, mas muitas. Então, nos últimos 10 anos, segundo a ONU Mulheres, ou seja, uma estatística internacional, e segundo a antropóloga brasileira Juliana Borges, nós tivemos um aumento no Brasil de 510% de encarceramento feminino. Nos últimos 10 anos, nós aumentamos em 510% a população encarcerada feminina. Esse número está falando do seguinte: a gente é a terceira maior população carcerária mundial em números gerais, a gente Brasil, tá? E a quarta população mundial em termos femininos. Então, essa mãe solteira está sendo aprisionada. Ela está indo guerrear com a Moiá, ela vai para a guerra para levar dinheiro para casa, e aí, às vezes, a guerra é o crime, que é o que dá condição a ela. Não tem uma creche pública para ela deixar esse filho com segurança. E ela se envolve com a criminalidade. Só que o patriarcado faz uma outra violência com ela. Ela vai presa primeiro que os homens do tráfico, ela vai presa primeiro que os estelionatários, porque ela é mais vulnerável na defesa. Então, o abandono paterno, a mãe solteira, ela vive uma depressão pós-parto, que não é só após o parto, é durante todo o período que ela é abandonada para criar uma criança. Essa mulher está doente, ela precisa de ajuda. Ela precisa de terapia, ela precisa de cuidados psiquiátricos, muitas vezes, nem sempre, mas algumas vezes sim. E ela precisa de cuidado bioenergético ancestral, de cuidados espirituais, muitas vezes, porque todo aquele dano gerou um lixo astral, uma resma energética que ela precisa ser fortalecida. Um ebó é uma água. Ao fazer isso aqui, ó, eu estou dando de beber ao meu corpo, estou dando água. Eu estou vencendo uma desidratação energética para que eu fique saudável. E muitas vezes essa mulher nem água direito ela está bebendo. Então, a cabeça que não está boa, ela não toma boas decisões. Ela não consegue pedir ajuda, ela não consegue, às vezes, nem chorar e limpar o coração. Que a gente diz o seguinte: quem chora não infarta. O chum está limpando as águas que vem de dentro, tira a mágoa para fora. E, às vezes, nem chorar essa mulher tem tempo. Então, ela bebe, ela fuma. Então, a gente está tendo no Brasil um aumento muito grande de número de mulheres envolvidas com alcoolização e drogatização. Tá? Eu vou fechar a fala por aqui, para vocês terem tempo de falar comigo, e vou me deslocar para lá, porque realmente eu preciso carregar, e eu estou fazendo do computador, porque o celular não para de tocar. E aí a gente ganha esses minutos finais lá. Pode ser? Pode ser, tá? sim. Então, Pode ser. O áudio vou ficar na escuta aqui das perguntas e dúvidas, ok? Ok. Vamos esperar um pouquinho. Vocês se organizem também, caso queiram fazer alguma pergunta. Vocês não querem falar? Eu estou ouvindo. Eu achei que a gente fosse esperar chegar em algum lugar. Não. Eu sou mulher de ouro. Faço tudo a minha... Alguém quer fazer alguma pergunta? Nadine, help me. Empresta, por favor. Tá. Eu não vou trazer aqui. Tá bom. Mãe, enquanto as pessoas vão aqui pensando, a senhora está me ouvindo? Perfeitamente. Ah, está ouvindo, né? Ela tenta falar.
É muito importante a sua presença aqui com a gente. A senhora falou, né, de Exu, e na nossa jornada passada aqui no EBEP, a gente falou muito de Exu e falou muito da encruzilhada, né? Foi uma jornada que teve como tema psicanálise na encruzilhada. E agora a gente está falando de parentalidade, mas a sua presença aqui, a sua presença na mesa de abertura, eu acho que nos incita a sustentar a encruzilhada como lente analítica, né, para pensar a parentalidade, com a complexidade que esse tema exige, né? Essa jornada parentalidade, ela foi pensada por um grupo de trabalho que estuda esse tema, né? E uma colega nossa fez uma provocação nesse grupo, que foi muito interessante. Ela falou, psicanalista adora uma famíliazinha, né? E eu acho que isso fez com que a gente quisesse falar de parentalidade sem cair nessa tendência de falar de parentalidade pela via de pensar a famíliazinha, porque, como a senhora falou, né? Esse modelo familiar tradicional, enfim, tradicional entre muitas aspas, né? Ele não dá conta de pensar as diferentes formas enfim, as diferentes formas de parentalidades, né? As diferentes parentalidades possíveis. E é muito importante que a senhora esteja falando isso aqui para a gente, né? E eu queria até que a senhora falasse mais sobre o seu trabalho, né? A senhora é uma mãe, e uma mãe, né, tem filhos biológicos, mas é uma mãe de santo, né? Então, que tem filhos cujos laços não são biológicos, e tem uma intervenção muito importante na vida dessas pessoas, não só na espiritualidade, mas também na maneira de estar com essas pessoas no convívio, né, do terreiro, né, e no terreiro a forma de convivência é diferente, a forma de criação das crianças é diferente, né? Se expande para muito além desse modelo nuclear. Então, se a senhora puder falar um pouco disso, eu sei que o trabalho da senhora tem muitos braços, então a gente poderia falar de muitas formas, né? Que a senhora materna no presídio, enfim, tem todo um engajamento político também, mas, enfim, muitas coisas, né? Bom, então, o matriarcado em Oiá, né, eu estou escrevendo, inclusive, um livro com esse título, junto com a filósofa Azinjeri, ele traz para a gente uma perspectiva de um sistema de família novo, um modelo de família novo, ou seja, a família da mãe solteira e doente, né, e sobrecarregada, e quanto de desprezo que a gente está. Porque essa mãe solteira, ela não é mãe solteira só quando a criança nasce e o pai não está. Às vezes vai ser num momento da vida dela que ela vai se separar. Os filhos, às vezes, até tão grandes, mas ela já não tem mais um parceiro. Porque quando separa, esse homem dá menos dinheiro, ele está menos presente. Então, não tem mais com quem dividir. E aí, o que eu acho que a grande reflexão aqui? Como é que essas matriarcas estão sobrevivendo? E qual que é o saldo disso para a sociedade? Aumento da violência? Indiscutivelmente. Aumento do adoecimento das emoções, da psique? Inegavelmente. Então, a gente precisa entender que existe uma forma de educação matriarcal. Nessa forma de educação matriarcal, a gente vai ter a mulher como liderança fortalecida. Não é uma mulher que é guerreira porque ela tem que ser guerreira, ela é uma mulher guerreira porque ela é alimentada pela sua comunidade religiosa. Né? Eu sempre costumo explicar que as pessoas admiram o meu trabalho, admira e quando você transforma a admiração em ação de contribuição. Então, às vezes, essa admiração, ela não é transformada em ação de contribuição. E aí, nesse sentido, você reproduz a visão patriarcal, de que a mulher tem que ser sozinha, solteira e guerreira e vitoriosa. Ainda tem isso. E aí, o que está acontecendo? Essa fórmula não está dando certo. As mulheres estão adoecendo. A gente tem uma estatística altíssima de aumento de alcoolismo, aumento de drogatização das mulheres e aumento de encarceramento em massa feminino. E aí essa criança vai sofrer um segundo abandono. Porque se o pai já tinha abandonado, a mãe ficou sozinha. Quando essa mãe vai presa, essa criança está na mão do crime. Ela está na mão do ócio. Por isso que eu já tive o desprazer de ir na cadeia algumas vezes e tenho visto cada vez mais gerações, 3 gerações de pessoas presas. A mãe, o filho ou a filha e a neta ou o neto, sabe? Porque a tendência daquela criança vai se voltar,
não é voltar, mas se voltar para a criminalidade. Então, eu acho que a gente precisa um pouco falar, né, num tema tão importante, de mãos dadas com a psiquiatria, como que a gente está enxergando essa mulher. Será que esse viés que eu falei da depressão pós-parto, como uma mulher que, ao invés dela ficar chorando dentro de casa, ela vai para a guerra, vai matar, vai se matar, ela vai fazer qualquer coisa para alimentar aquela criança. Será que está olhando dessa forma, nessa dimensão que eu estou apresentando aqui? Será que essa cosmovisão africana, que traz um sistema de vida, de relacionamentos comunitários, onde a gente no terreiro, por exemplo, se essa mulher está no terreiro, ela não vai ter essa sobrecarga materna, porque a gente vai dividir comida, a gente vai dividir o cuidado com essa criança, a gente vai acolher, a gente vai ritualizar, a gente vai iniciar. Se o patriarcado lá fora diz que essa mulher, ou esse homem também, tá? Ele está desempregado, ele é um inútil, ele não serve para nada, o capitalismo está dizendo isso, não sou eu. Dentro da comunidade do terreiro, esses valores são ressignificados. Vai ser o Ogã que vai alafiar o teu obi, vai ser a Ekede que vai fazer o teu acaçá, que vai mastigar o teu obi, que vai ajudar seu santo a nascer, que vai preparar uma cama para você tomar um bori, tomar um ebó. Essas pessoas se tornam sagradas. Então, essa dimensão do que o capitalismo eurocristão, e assim, não dá para falar de capitalismo, e aí capitalismo eu estou usando o termo do meu querido amigo e companheiro de luta, Ailton Krenak, tá? Eu tenho licença dele para usar esse termo, inclusive estão nos meus livros. Ailton Krenak, essa liderança indígena, ele diz o seguinte, é capitalismo, porque é um sistema do capeta, porque é produtor de miséria e desigualdade. Então, esse sistema capitalista, ele faz com que essa mulher fique abandonada e ninguém se questione, cadê o pai? E qual a consequência disso na vida daquele ser humano? Tem pessoas, às vezes, que estão dentro do terreiro, que passam por atendimento comigo, e ela foi rejeitada na barriga por aquele pai, e aquela mãe ficou aquela gravidez inteira, tentando lidar com aquilo. Às vezes, aquela criança é fruto de um estupro marital, mas é fruto de um estupro, a criança não sabe. Então, ela vai gerar uma insegurança, uma síndrome de rejeição a vida inteira. E aí a gente tem que trabalhar com ebó, tem que trabalhar com oferenda, para quê? Para ela se sentir amada. E aquilo vem da barriga, e a criança vai morrer, a mãe nunca vai dizer que ela foi feita num estupro do próprio pai. Até porque, às vezes, na época, a mãe nem tinha noção que era estupro. E esse mesmo homem tem licença poética de ir embora depois. E aí eu vou dizer muito tranquilamente, nem todo homem, mas sempre um homem. Eu tenho a felicidade dos meus 3 filhos biológicos terem pais. São 2 pais, né? Um pai de 2, outro e o outro pai de uma. Não me relaciono com homens, enquanto estava solteira, nunca me permiti me relacionar com homens que não são pais de verdade. Isso é um critério de defesa do meu sistema emocional. Tem mulheres que vão usar outros critérios, não me relaciono mais. Né? Ou vou desenvolver um relacionamento homoafetivo para tampar um buraco. Não tem menor problema ter relações homoafetivas, eu sou bissexual, mas não dá para tampar um buraco com outra coisa, sabe? Então, o adoecimento dessa mulher está num lugar muito complexo. Quando a mulher fala, não vou me relacionar, tudo bem, beleza, é um direito teu, mas ela sente falta. Aí ela não sente aquela compensação bioquímica que a relação afetiva sexual pode transmitir a ela vai o quê? Para as drogas. Então, a gente está drogatizando as mães, as mulheres acima de 40 anos, 50, quando não estão dependentes do álcool, estão dependentes da droga ou das tarja preta. E aí a gente precisa entender qual é a origem desse problema, né? Então, tem uma crise de um sistema que adoece essas mulheres. Quando a gente, no terreiro, tenta ressignificar, quando os meus 3 filhos biológicos são ensinados a me dividir como mãe biológica, como matriarca, que eu pari 3 filhos biologicamente, mas hoje o meu cordão umbilical está conectado com mais de 60, que são os filhos atuais que eu tenho na minha casa, e mais de 100 que eu fiz ao longo da vida. Eles sugam a minha energia, eu dou parte dessa energia para eles. Eu estou aqui em Londres, mas se tiver algum problema com algum filho de santo, ele vai puxar o meu cordão energético espiritual. E isso faz uma complementação, e não é substituição, tá, gente? Esse termo, inclusive, dá muito problema. Dessa maternidade, que às vezes não foi tão bem resolvida na vida da pessoa. Tanto que é comum o filho de santo amar muito a mãe de santo, muitas vezes até coloca a gente no lugar dessa mãe. Eu não deixo isso, que isso é substituição. Mas é a possibilidade de viver uma vida em comunidade não adoecida pelo sistema capitalista.
Consegue entender? Dentro do EBE, dentro da comunidade afro-religiosa, eu vou ressignificar valores e importâncias. Às vezes é um homem desempregado, falido na vida, mas a partir da ressignificação do papel social dele dentro da comunidade afro-religiosa, ele restaura seus valores, e ali ele consegue, inclusive, entender sua relação com paternidade e voltar a ser pai. Eu não me permito me relacionar com homens que não são pais. O meu atual companheiro é pai apaixonado pelo filho, para além de pagar pensão. Eu não consigo, é um critério, eu não vou ter nem tesão se esse homem não for um pai de verdade. E a gente percebe o quê? Que essas mulheres não criam esses critérios, então elas trazem para a sua vida de novo. Então a gente está falando de um problema cíclico, que não está sendo resolvido porque não está sendo tratado na fonte. Que o médio não vai trocar. A mudança de comportamento vai tratar. Mas eu só mudo o comportamento quando eu entendo as coisas. Aí é onde a gente fala, tem um pataqui de faca que fala. Da Cinha de Onilha. A cabeça que não está boa não toma boas decisões, porque ela não enxerga as suas maiores fraquezas. Então, até para enxergar as maiores fraquezas, a gente tem que ser ajudado, tem que ser fortalecido. Então, o que você me perguntou, a gente responde dizendo dessa forma, ou seja, dentro do terreiro é uma comunidade matriarcal, e matriarca não passa a mão na cabeça, não, matriarca chama atenção, briga, dá esporro, e às vezes eu vou dar esporro nos meus filhos de santo, porque eles nunca tomaram da própria mãe e pai dentro de casa. Não é uma vida harmoniosa, todo mundo bem, não. Todo mundo come junto, para não correr o risco de uma casa egoísta, onde tem comida na panela, quem chegou primeiro come, então se tem 4 bifes, eu resolvi comer 3, e quem veio depois ficou 100. São valores que não correspondem à visão cosmo-africana. No terreiro vai comer todo mundo junto. Primeiro as crianças, as grávidas, os idosos, os doentes, a mãe de santo, que é a cabeça mais forte, tem que ser alimentada primeiro, e depois aquela comida vai ser dividida. Então vai comer todo mundo igual. Então eu tenho várias pessoas que não ficam no terreiro por causa disso. Acha linda ser de matriz africana, quer botar uma guia no pescoço para dizer que é culto, quer dizer que é da religião, só para dizer que não é evangélico, que não é de direita. Só que não é isso, não quer viver o ebé, não quer viver a tradição. Toma banho de água gelada, por quê? Porque afasta a morte, que não é uma erva para você poder limpar seu corpo, para você entrar em contato com essa natureza que você diz defender, que a pessoa é ambientalista, mas ela não quer viver com a natureza, né? Para a gente, a água não vem na garrafa. A água que sai da bica, eu me relaciono com uma água que sai da bica. Eu não vou no rio louvar o Oxum, eu não vou na cachoeira louvar o Oxum, eu não vou no mar louvar o Olocum e Iemanjá. Consegue entender? Então, eu estou desconectada dessa natureza, porque eu sou a própria água, mas eu não me entrego nas águas grandes. Então, isso aumenta o adoecimento bioenergético, porque eu não oferto ao meu corpo as oferendas necessárias para livrar ele desse adoecimento sistemático diário que a visão eurocapitalista faz. Só que eu não quero entender, eu quero achar que o problema é uma depressão, é uma ansiedade, é uma insônia, é uma ataque cardíaca, aí tem os TDAH da vida, aí tem os bipolar, tem os transtornos de não sei o que, blá, 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 blá. E o problema central não está sendo tratado. Como foi a gestação dessa criança? Essa criança foi feita rejeitada por essa mãe foi forçada a fazer esse sexo, por mais que ela estivesse num relacionamento bom. Quantas pessoas aqui têm coragem de perguntar à sua mãe, mãe, como eu fui feita? Foi num ato de amor? Mãe, a senhora queria me ter naquele momento? E aí a depressão já começou ali. Então, Oiá, eu não sei como é que foram feitos os 9 filhos de Oiá, né? Não sei. E Oiá fez isso, ela foi guerrear, foi lutar. Pô, estou com 9 filhos aqui, vai ter que botar de comer. Então já se fala de um abandono paterno ali e de uma mulher se matando para lutar pelo mundo. E, no entanto, quando dá uma missão, o Olodumare dá, Oiá é a única que realmente pode acabar com a guerra. Por isso que Oiá é responsável pelo cérebro, não pela cabeça. A cabeça é Iemanjá. Mas o sistema cerebral é de Oiá e o sistema uterino também é de Oiá, né? Que é o centro da vida, a conexão. Há uma conexão entre útero e cérebro, tanto que muitas vezes quando a gente sai no jogo, fala para a mulher, você está com adoecimento nos seus órgãos femininos. As mulheres não costumam associar o cérebro. Por quê? Porque a mulher, dentro da sociedade patriarcal, ela é sobrecarregada ao extremo. Então, ela é acostumada a viver sempre no limite da tensão. Tem que ser ótima aluna, tem que cuidar da casa, tem que fazer o marido feliz, tem que ser isso. Então, ela foi levada sempre ao extremo. Então, ela se acostumou a viver na sobrecarga. Quando ela adoece, ela não percebe, porque ela sempre viveu sob estado de tensão em tudo na vida. O homem não. O homem demora mais a cuidar da saúde do que a mulher. Mas uma das primeiras coisas que leva um homem ao médico é quando o sistema nervoso dele falha, quando a mente dele falha, ele fica apavorado, aí ele vai ao médico rapidinho. Se ele broxar, ele não vai ao médico tão rápido que ele tem vergonha, ele vai viver uma crise existencial dentro do patriarcado. Mas
para não usar um termo assim, né, disfunção erétil, mas eu prefiro broxar mesmo. Mas se o nervo dele balancear, se a mente dele trair, ele rapidamente vai ao médico, porque ele tem medo da loucura. E a mulher não, porque ela vive um estado de loucura, trazido sobre essa essa visão eurocristã patriarcal. Então, o capitalismo tem a ver com a visão cristã e tem a ver com o patriarcado. O patriarcado tem a ver com a visão cristã e com o capitalismo, e vice-versa. Tá? Então, essa mulher está doente porque esse sistema monoparental não é uma coisa bonita, ele fode o psicológico das mulheres, a gente está adoecendo as mulheres. E ao destruir o sistema emocional dessas mulheres, a gente está destruindo o sistema geracional que vem logo em cadeia. Por isso a gente faz o ritual do sagrado feminino, que é um ritual para curar você e sua linhagem ancestral. O trabalho no presídio, são 2 unidades prisionais que eu trabalho, é um trabalho voluntário que eu faço há 20 anos, não tenho salário, como o padre e o pastor faz. Você pediu para eu falar um pouco do que eu faço. Estou tentando resumir, já vou encerrar minha fala já. Mas é um trabalho que eu tenho pouca ajuda. Toda ajuda que vem é divina, palestras como essa, livros, venda de livros, workshops para os quais sou contratada, e jogos que eu faço. Sim, mas muitas vezes vem muita de admiração e pouca ação. E, principalmente, pouca consciência do trabalho que eu estou fazendo. Tanto que eu sou criticada por muitas pessoas. Vou falar para bandido? Não, estou falando para uma mulher que foi vítima de uma violência, né? E depois ela foi criminalizada. Então, ela se criminalizou guerreando para defender uma criança, a própria vida. Ou para fugir até da violência patriarcal dentro de casa. Ok? Posso ouvi-las de novo. E aí, gente, alguma pergunta? Não? Bom, mãe, você não está me vendo, né? Agora, está me vendo? Está me ouvindo? Oi. Estou ouvindo também. Mãe, eu queria agradecer a senhora, né, seu tempo, sua sabedoria, a generosidade de compartilhá-la com a gente. Dizer que foi muito legal, muito importante escutá-la, né? Acho que a gente vai poder pensar coisas importantes aqui para nosso fazer, né? Acho que é isso, a importância de olhar para esse tema da parentalidade com complexidade para não patologizar aquilo que é mais complexo, né? Aquilo que tem a ver com a violência, né? Com a violência que as mulheres sofrem, sobretudo as mulheres. Enfim, então é gratidão. Se a senhora quiser falar mais um pouco para encerrar. Sim, sugestão, né? Leiam mais um pouco a cosmovisão africana, as mitologias africanas, que eu trouxe 2 mitos aqui que talvez vocês não conhecessem. E não é só olhar para o mito grego, que foi roubado no Egito Antigo em Kemet, porque Platão e Sócrates foram estudar lá, em Kemet, nas escolas de filosofias africanas, né? Então, olha para outras cosmologias, porque quando a gente olha para os complexos de Édipo, daquilo, tem outros mitos. E no caso da população brasileira, que é o público-alvo a qual vocês, médicos, atendem, né? Ela é 54% de pessoas negras, então tem uma origem étnica ancestral, e que o mito dá conta de entender essas pessoas, né? De valorizar um pouco mais, né? E encerro dizendo que recomendo que a gente tenha um gigante opositor, que é o sistema patriarcal capitalista, e que, ao entender a violência sofrida pelas mulheres, é quando a gente cura. Porque esse homem que é o violento, ele também está doente. Ele também precisa desse cuidado. Eu sou mulherista, antes de ser feminista. Então, o homem, ele me atravessa. Ele é meu pai, meu genitor, ou eu me relaciono com ele, ou eu tenho um irmão, ou eu pari um filho homem. No meu caso, ele me atravessa. Então, ele é um BO meu. Mulher preta vai pensar dessa forma. O sistema matriarcal pensa dessa forma. Então, eu não sou machofóbico. O homem não é meu inimigo. A gente precisa entender em que momento esse homem ganhou essa liberdade poética, né, cultural, de não ser pai, de não assumir, e está por aí adoecendo também, tanto quanto essa mulher. Ele adoece várias gerações. Então, a gente precisa entender qual é o gigante, porque aí, às vezes, a gente está atacando um negócio e o problema está em outra área, tá? E recomendo a vocês buscarem meus livros, eu sou autora de 4 livros, estou lançando esse livro em inglês aqui, né, agora, lançando não, mas ele está pronto, não vai haver um lançamento oficial, mas está sendo, vai ser distribuído aqui agora, né, em inglês. Eu Salvo o Matriarcado, meus outros livros, Umbanda Preta, Levanta a Favela e Umbanda da Religião Brasileira,
é uma maneira de colaborar, estão disponíveis na Amazon ou na editora. Tá? E muito obrigado pela oportunidade de falar para a cabeça de vocês. Eu espero que essas palavras tornem-se sementes, que sejam bem adubadas, né? Foi uma oferenda, um ebó que eu dei aqui para vocês de palavras, e elas sejam cultivadas para que se tornem árvores em que as próximas gerações possam colher o fruto desse conhecimento, porque se tudo que você fizer, toda a energia que você gastar do seu corpo não gerar um fruto para as próximas gerações, significa que sua energia está sendo desperdiçada, e aí você vai gerar um contrafluxo e um contra-axé, e vai criar um obstáculo energético, isso vai te impedir de cumprir o seu destino. Então, não permitam autossabotagem, bloqueios energéticos, tentem sempre entender que tudo que você faz tem que ser possível de ser absorvido pelas próximas gerações. Assim, o Olodumare abençoa a nossa cabeça e a gente vai estar sempre dando o quê? A continuidade geracional, que é a perpetuidade da saúde mental e emocional de uma família verdadeiramente feliz. Gratidão, e abençoe vocês, Oxalá abençoe por essa sexta-feira maravilhosa de cura, para nós, para todas as pessoas que vão se alimentar do produto que a gente acabou de começar a construir aqui hoje.